Olá, meus amigos, sejam abençoados, iluminados, fontes, luz, para que os seus entes queridos, sua parentela, seus familiares, enfim, todos os que estão rodeando vocês, sejam e vejam a glória de Deus em suas vidas. Que eles vejam, sintam o perfume de Jesus em vocês e vejam o caráter de Jesus em vocês. Eu tenho uma palavra maravilhosa de Jesus e eu queria que você prestasse muita atenção nessas palavras do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Palavras que foram faladas, pronunciadas pela sua boca. Olha só que profundidade e que impressionante significado tem. Jesus disse assim: em verdade, quer dizer, verdadeiramente. Jesus estava afirmando, reafirmando. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você sabe que o grão precisa primeiro estar morto para poder renascer, poder germinar ou gerar outros grãos. Então, Jesus está falando aqui do sacrifício dele e do sacrifício de todos os seus seguidores. Não adianta a pessoa ter fé em Deus se ela não tiver atitudes, não tiver obras de fé, da fé. Não adianta que ela não vai mudar de vida. Ela tem que sacrificar. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E é o que acontece com muitas pessoas que têm estado só. Têm crido em Deus, mas têm vivido só. Têm crido em Jesus, mas não têm o Espírito de Jesus. Têm crido em Deus, mas não têm o Espírito de Deus. Por que elas estão só? Porque não morreram para o mundo. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, não há como você usufruir os benefícios do poder da fé se não houver sacrifícios. Nós vamos falar a partir de hoje, ao meio-dia, sobre o cego de nascença. Você sabe que o cego de nascença, quando Jesus e os discípulos passaram por ele, viram-no. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, sempre alguém está querendo justificar, de alguma forma, as suas mazelas. Ora, nós verificamos, conferimos que aquele cego não clamou a Jesus como o outro cego, Bartimeu. O cego de nascença estava confinado a morrer cego, pobre, mendigo, pedindo esmolas. Essa é a realidade. O destino dele já estava traçado. Então, nada e ninguém podia fazer nada por ele. Nada e ninguém podia fazer nada por ele. A não ser que ele mesmo manifestasse uma fé sacrificial. Então Jesus disse para os discípulos: nem ele pecou, nem os pais pecaram para que nascesse cego, mas foi
para que se manifeste, ou isto é, para que se manifestem a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então, o que Jesus fez? O cego não o clamou, o cego não disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Não, o cego ficou calado. Ele não sabia quem estava passando, não conhecia Jesus, provavelmente. Então, ele não manifestou fé, ele não esboçou fé quando não clamou a Jesus apenas. Ele simplesmente ignorou a passagem de Jesus ali. Mas o importante é notar que Jesus estimulou a sua fé. O Senhor Jesus despertou a fé daquele cego de nascença. Ele despertou a fé daquele homem. Como que ele despertou a fé daquele homem? Quando ele fez lodo com a saliva e o pó e untou a vista dele e disse-lhe, vai agora para o tanque de Siloé, lava-te e serás curado. Quando Jesus fez o lodo, untou a vista do cego de nascença, ele não ficou curado. Não ficou curado. Ele teve que obedecer aquela palavra de Jesus. Ele teve que sacrificar a sua ida lá no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé era o tanque mais profundo que havia naquela época. Era um tanque difícil de se chegar. Até hoje, se você for em Jerusalém e quiser visitar o tanque de Siloé, você vai ter que descer uma ribanceira tremenda e depois tem que descer mais 20 e tantos degraus, que é muito difícil. Jesus mandou ele fazer uma coisa difícil. Jesus não facilitou a vida dele. Jesus queria que ele despertasse a sua fé. No que ele obedeceu, então Jesus fez o milagre. Quer dizer, o milagre foi feito por ele ouvindo e obedecendo a palavra de Jesus. Então, é o que Jesus falou com respeito a si próprio. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Se eu não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer, eu vou produzir muitos frutos. Então, a gente tem que entender isso. Na Santa Ceia que nós vamos ter hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, quem não for coparticipante dos meus sacrifícios ou do meu sacrifício, não tem parte comigo. A pessoa tem que, na Santa Ceia, não é comer um pedacinho de pão, beber um pouquinho de suco de uva, não. A Santa Ceia é a pessoa dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim e que eu também compactuo a minha fé contigo, morrendo por ti. Da mesma forma como o Senhor se sacrificou por mim, eu também vou me sacrificar por ti. Então, é sacrifício por sacrifício, é o sacrifício de Deus pelo sacrifício do homem. É o sacrifício do homem para o sacrifício ou pelo sacrifício do Senhor Jesus. É um casamento. O casamento é assim. Quando o casamento não há sacrifício de uma das partes, então o casamento acaba. Mas quando há sacrifício de ambas as partes, então o casamento permanece. Então, o casamento, o matrimônio, só funciona assim, quando há sacrifício de ambas as partes. Na mesma situação é a fé. A fé só funciona quando há sacrifício. Não é porque Deus exige, gosta, fica alegre de ver a gente sacrificando, não. É porque a fé, o poder da fé, só funciona à base do sacrifício. Essa é a realidade. Eu vou dizer para você uma coisa. Tem pedidos que a gente faz a Deus, ora, clama, pede, não acontece nada. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão do sacrifício. E aí fica difícil.
Não é porque Deus não queira ouvir as nossas orações, mas é porque a fé, o poder da fé, só opera quando há o sacrifício. Quando você sacrifica por alguma coisa, você mostra que crê, você tem certeza que crê, e aí acontece. Então você tem que manifestar a sua fé, eu tenho que manifestar a minha fé. Não é porque o bispo é bispo, já está há muitos anos na obra, muitos anos, nada disso. Hoje, agora, eu tenho que sacrificar. Se eu não sacrificar, eu não vou realizar os meus sonhos. Essa é a realidade, amiga e amigo. E o sacrifício, obviamente, não é fácil. Por isso é chamado sacrifício. Se fosse fácil, seria sacrifício, não é verdade? Então, fique com esse texto, pense nele, medite nele. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não for sacrificado, ele vai ficar só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Essa é a fé. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus, que é perseguida por causa disso. O diabo odeia o sacrifício, porque ele sabe que no sacrifício, por trás do sacrifício, existe uma fé consistente. Existe uma fé que conquista tudo que a pessoa quer. Por isso que Jesus disse, tudo é possível pela fé. Não há impossíveis se não for por meio da fé. Minha amiga, meu amigo, a fé exige sacrifício, sim. Nós vamos meditar nesse texto do cego de nascença durante esses dias, para que você entenda, compreenda de forma clara, evidente, transparente, do porquê do sacrifício. Jesus curou o cego de nascença porque este cego manifestou uma fé sacrificial. Tá bom? Depois nós vamos falar mais a respeito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.